Minha namorada ouviu uma música que fiz, e sem saber que era minha, disse que era lixo. Então, deixe-me começar dizendo que eu, 28M, sei que isso foi um pouco manipulativo. Eu a enganei pela omissão, e isso fala muito sobre minhas habilidades de comunicação. Eu entendo isso, e na verdade me sinto muito culpado por isso. Mas aqui está o que aconteceu. Minha namorada, 28F, é muito crítica em relação à música. Eu faço música sozinho, mas nunca senti que ela realmente me dava críticas honestas sobre minha música, apesar de eu implorar para que ela fosse direta e sincera. Ela sempre dizia que era ótima e nunca tinha nada a comentar. Mas quando ela criticava outras músicas, ela se aprofundava nos detalhes, analisando a música minuciosamente. Eu realmente admiro suas opiniões sobre música, e tudo o que eu queria era que ela fizesse isso também com minha música. Mas ela sempre dizia apenas que era ótima, sem acrescentar mais nada, e eu nunca acreditei nela devido às diferenças gritantes em como ela expressava essas opiniões. Então, um dia, fiz com que ela ouvisse uma música sem dizer que era minha. Apenas disse, ei, escuta essa faixa, sem falar que era minha. Ela ouviu. Disse que parecia obra de alguém que não fazia ideia do que estava fazendo. A composição estava toda desconexa, não fluía bem. Partes da música eram longas demais, havia uma subida sem clímax e ela disse que, no geral, era apenas uma música chata. Quando contei que era minha música, ela ficou realmente, extremamente irritada. Disse que eu era um idiota por mentir para ela, que eu a manipulei e que nunca mais poderia confiar em mim. Ela pegou algumas coisas e passou a noite na casa dos pais. Eu me sinto terrível, mas, ao mesmo tempo, também me sinto um pouco justificado. Além disso, sinto que ela está exagerando na reação. Não sei muito bem o que fazer agora, porque não quero mentir para ela sobre como me sinto em relação ao que fiz, me sinto meio mal, mas, por outro lado, não tanto. Eu fiz a coisa certa? Comentário relevante. Independentemente dos detalhes, ela deixou muito claro para você e eu não quero fazer isso, e você a enganou para fazê-la fazer algo que ela claramente disse que não queria. Se você quer se envolver nos sentimentos em torno de crítica musical, isso é problema seu, mas os fatos simples são esses. E as pessoas têm o direito de sentir que não é legal a não ter suas próprias decisões respeitadas sobre o que não querem fazer e b, serem enganadas por alguém em quem confiavam. Se a sensação de validação sobre a opinião dela valeu a pena e b, então suponho que valeu e você terá que lidar com as consequências disso. Ela não me disse que não queria criticar minha música. Embora eu concorde com a maioria aqui que eu fiz algo manipulativo e me sinto horrível por isso, acho que isso destaca um problema maior de comunicação nesse relacionamento. Eu valorizo a honestidade direta, e ela sabe disso sobre mim, mas continuou a me agradar dizendo que estava ótima, sem comentário real. Eu achei isso condescendente. Eu realmente me arrependo de não tê-la pressionado nesse tipo de situação, mas não achei justo forçá-la a me dizer algo que obviamente não queria, mas também não acho justo que ela continuasse mentindo, dizendo que minha música era ótima quando eu tinha que manipulá-la para admitir que estava mentindo o tempo todo. Houve uma falha enorme de comunicação, e embora nenhum de nós seja santo, não acredito que eu tenha sido o único vilão nessa situação. Atualização, 8 de junho de 2018, 3 dias depois. Oi pessoal. Meu post antigo pode ser encontrado aqui. Não recebi muitas palavras de apoio no meu último post. A maioria das pessoas achou que eu fui manipulativo, que tirei a agência de escolha dela ao enganá-la e que merecia que meu relacionamento acabasse. Bem, vocês estavam certos. Vocês venceram. Ela não tinha terminado oficialmente comigo, mas eu podia perceber que o relacionamento já estava em suas etapas finais. Resumindo a história, no dia seguinte ao meu post, ou seja, no dia em que respondi a maioria dos comentários, algumas horas depois, liguei para ela, disse para ficar na casa da mãe, que éramos fundamentalmente incompatíveis e que isso obviamente não ia dar certo. Queria fornecer um pouco de contexto sobre nosso relacionamento, para esclarecer o que acredito serem alguns mal-entendidos nas respostas ao meu post anterior. Eu havia pedido por muito tempo que ela me desse críticas honestas sobre minha música. Já tinha falado com ela antes sobre por que suas respostas eram tão vagas e condescendentes quando se tratava da minha música. Eu disse a ela que era óbvio o contraste entre isso e a forma como ela critica toda a música, independentemente de gostar ou não. Ela negou categoricamente que estivesse apenas me agradando, disse que não havia motivo para preocupação, que toda a minha música era ótima e que eu estava exagerando. Na última vez em que conversamos sobre isso, não fui nada sutil na minha comunicação. Eu disse diretamente que valorizaria suas críticas e as levaria a sério, fossem positivas ou negativas. Eu realmente queria a opinião dela, especialmente considerando que ela tem sido uma inspiração principal para algumas das minhas melhores composições. Deixei claro que eu realmente não queria ser agradado artificialmente, porque a música é muito, muito importante para mim, e o mesmo vale para ela, e eu não faço música para que as pessoas me bajulem e digam o quão ótimo eu sou. Quero ser o melhor músico que posso. E também me sinto extremamente desrespeitado quando sou bajulado, como se fosse uma criança que não consegue lidar com críticas.
Nunca dei a ninguém, muito menos a ela, motivo para acreditar que eu precisaria de bajulação. Além disso, ela continuava negando tudo, mas eu percebia que era praticamente besteira, e isso estava me deixando louco. Meses e meses depois, eu não havia avançado em nossa comunicação, e ainda tinha aquela suspeita incômoda, a ponto de nem pedir mais sua opinião, porque isso apenas me irritava. Há alguns dias, me veio à cabeça, como se não fosse nada demais, tocar para ela uma das minhas músicas mais ou menos, na minha opinião, mas que teve respostas relativamente boas do público. Basicamente, era apenas um instrumental que eu fiz por tédio e que gostei na época. E eu não disse que era minha. Terminamos de ouvir, e perguntei o que ela achava da música. Ela detonou, basicamente odiando. Veja meu post anterior. Eu disse, ok, muito obrigado, fico feliz de finalmente ter sua opinião, concordo com muita coisa que você disse. Ela disse. Espera, essa é sua música? Eu disse, sim, é antiga. E ela ficou brava, dizendo. Que porra! Entramos em uma discussão sobre isso. Ela achou que eu fui manipular de propósito, como se fosse sociopata e premeditado. Eu disse a ela, não é um grande problema, por que você mentiu para mim desde o começo? Ela respondeu. Porque eu simplesmente não gosto da sua música. Está feliz agora? E continuamos discutindo. A briga escalou a ponto de começarmos a xingar, então ela disse. Sabe de uma coisa? Eu não preciso disso. E saiu. Ela está lá desde então. Avançando para a conversa do término, ela disse que se sentia culpada por não gostar da minha música por 2 motivos. 1. Porque achava errado simplesmente não gostar da arte do parceiro e sentia vergonha disso. O outro, porque muitas vezes sente que não sabe do que está falando e não queria destruir minha música como faz com outras, pois poderia estar errada e então seria uma idiota. Isso me deixou realmente chateado. Senti que a havia confrontado sobre suas mentiras meses atrás, e ela continuou mentindo para mim, em vez de simplesmente dizer a verdade. Eu tentei muito dizer a ela meses atrás que tudo bem se ela não gostasse, mas ela simplesmente se calou, achando que eu iria explodir e terminar o relacionamento por causa disso. Depois de meses dizendo que não queria ser bajulado, ela continuou tentando me agradar artificialmente, sem comunicar as reais razões. Como posso esperar que ela seja adulta e comunique seus sentimentos reais, em vez de mentir para evitar um conflito imaginário quando tivermos problemas no relacionamento no futuro? A música é uma parte enorme e importante de nossas vidas juntos, e essa situação provavelmente não teria chegado a esse ponto se não fosse por isso. Pode parecer bobo para quem está de fora que uma discussão aparentemente estúpida e pequena tenha levado ao colapso completo de um relacionamento. E agora eu fico confuso e sozinho. Ela também era minha melhor amiga no mundo, e há um vazio dentro de mim, uma voz dizendo que estou cometendo um grande erro. Estou confuso e puxado em múltiplas direções. Obrigado por dedicar seu tempo para ler isso. Comentários relevantes. Ela se comunicou com você na primeira vez, de uma forma que deveria impedir que você perguntasse de novo, e em vez de acreditar nela, você a manipulou de maneira passivo-agressiva para mais uma conversa sobre isso. Ela não deveria ter que fornecer todo o seu processo de pensamento para que você acreditasse que ela quis dizer o que disse da primeira vez. O colapso na comunicação tem a ver com você não respeitar os comentários dela da primeira vez. Literalmente não importa quais sejam as opiniões dela sobre sua música ou como isso se relaciona com você, ela deixou claro que não queria realmente falar sobre isso, e em vez de aceitar isso, você a manipulou para obter uma resposta diferente por causa do que você queria. Olha, cara. Há muitas formas de receber críticas e validação sobre sua música. Por que você sentiu que manipular alguém que ama para fazê-lo, quando claramente não queria, seria uma dessas formas? Isso não é sobre ouvir música, e também não é uma boa tática de comunicação em um relacionamento. Ela te agradou para evitar conflito para ambos, mas você a manipulou para sua própria validação. Para mim, isso sou egoísta. Ela não se comunicou comigo. Ela me fez sentir louco por ver além da fachada tudo está ótimo quando não estava. Ela escondeu ativamente seus sentimentos de mim, mesmo quando eu deixei expressamente claro quanto não gosto de ser bajulado, porque isso mostra falta de respeito e confiança para comigo, e é condescendente. A sua ex-namorada tem alguma especialização na área? Sim, ela tem. Ela é uma profissional em nossa comunidade musical local.